Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre o câncer. Afinal, o que é câncer? Como ele surge? O que é metástase? Como é o tratamento? Eu me chamo Diogo Ilho e você está no canal Medicina Sem Mistério. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se gostar do vídeo, clique em gostei. Câncer é o nome popularmente dado a mais de 100 doenças, que tem por característica o surgimento de células do corpo que, após sofrer mutação, crescem de forma desordenada e podem acabar invadindo outros tecidos e órgãos. Nosso corpo é composto de células de mais diversos tipos, formas e tamanhos. É comum dizer que uma célula é composta por 3 partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No núcleo das nossas células encontramos os cromossomos, que são constituídos por uma longa e linear molécula de DNA. Lá nas fitas de DNA que compõem o cromossomo, estão todas as informações sobre as características do nosso corpo, cor do nosso cabelo, cor dos olhos, se teremos tendência de ser gordo ou magro, enfim. É uma espécie de receita de bolo de nós mesmos, e isso inclui as informações necessárias para as nossas células produzirem cópias de si mesmo e se multiplicarem iguaizinhas umas às outras, de maneira ordenada. Uma mutação acontece quando, por algum motivo, essa cópia não sai exatamente igual. Isso pode acontecer por influências externas, como um vírus, ou substâncias prejudiciais que atrapalham esse processo, como a nicotina. Ou por uma questão genética. Muitas pessoas podem ter genes que dão propensão a alguma forma de câncer. Por isso é comum o médico perguntar em uma consulta ou internamento se alguém na família já teve câncer. Uma célula mutante não necessariamente se tornará um câncer. Nosso organismo tem meios de defesa e verificação de cópias defeituosas. O normal é que essas células não sobrevivam e sejam eliminadas. Provavelmente é rotineiro em nosso corpo o surgimento e a eliminação de células defeituosas. O câncer surge quando essas células sofrem mutação em seus genes, não são eliminadas e começam a se propagar de forma desordenada e prejudicial. Tipos de câncer. Há diferentes tipos de câncer, e suas classificações correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosa, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como ossos, músculos e cartilagem, são chamados sarcomas. Outras características que diferem os tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, o que chamamos de metástase. Um câncer se torna metastático, portanto, quando as células alteradas não se restringem mais ao órgão inicial e vai para outros locais do corpo humano, o que se costuma ser um mau prognóstico. Em outras palavras, uma má notícia. Tratamento. Da mesma forma que existem muitos tipos de câncer, existem muitos tipos de tratamento. E o médico especialista que dirá o melhor possível para cada caso. Geralmente, os tratamentos podem ser cirúrgico, que consiste na remoção de tumores que nada mais é que as células cancerígenas. Para isso, o câncer tem de estar limitado a um local. Como células são entidades microscópicas, não há como ter certeza que todas as células cancerígenas foram removidas quando o tumor é removido, principalmente se ele já é metastático. Por isso, geralmente, mesmo com tratamento cirúrgico, as 2 próximas formas de tratamento também estão envolvidas. Quimioterapia. Chamamos de quimioterapia o tratamento medicamentoso onde se usa um conjunto de medicamentos com o propósito de destruir essas células defeituosas. São remédios fortes e sistêmicos, que têm como efeito colateral, geralmente, não agir apenas nas células cancerígenas, mas também em muitas células saudáveis. Uma comparação usada é que o tratamento seria como caçar um rato com uma granada. Com o propósito de destruir os tumores, sejam onde ele estiver, acaba se atingindo muito que não se quer. A perda de cabelos, mal-estar, enjoo, diminuição das defesas do corpo, que vemos em muitos pacientes com câncer, geralmente é associado ao uso desses medicamentos. A boa notícia é que esses tratamentos à base de medicamentos têm evoluído muito rapidamente na medicina, cada vez com mais efetividade e com menos efeitos colaterais. Não necessariamente ao fazer quimioterapia, o paciente ficará careca, portanto. Radioterapia. Se no procedimento cirúrgico o que se espera é a remoção do tumor, semelhantemente,
Na radioterapia, o que se busca é a destruição dele por meio de altas doses de radiação localizada. Por meio de grandes e caros equipamentos, a doença sofre ataques de radiação que se limitam ao local-alvo, de maneira que as células tumorais são destruídas sem o inconveniente de se abrir o corpo como na cirurgia. Por vezes, é usada em conjunto com o procedimento cirúrgico, onde o tumor pode ser atacado com radioterapia e dessa forma diminuído e alterado seus limites, criando mais segurança na cirurgia. Iodoterapia. Alguns cânceres podem ser tratados por meio de remédios radiativos, ministrados por um médico nuclear. Esses fármacos têm a característica de gostar e se prender apenas às células cancerígenas, atuando de forma mais direcionada que a quimioterapia. No entanto, por causa da radiação, o paciente fica em isolamento em um quarto especial durante um tempo. Imunoterapia. A mais nova forma de terapia contra o câncer é através da imunoterapia, onde, diferente da quimioterapia, que os remédios ministrados destroem as células cancerígenas, mas por consequência muitas outras células saudáveis, a imunoterapia, em vez disso, usa de anticorpos ou vacinas para ajudar o nosso próprio sistema imune a identificar e combater o câncer, gerando muito menos efeitos colaterais, ainda que não seja totalmente ausente deles. Por fim, como podem reparar, o câncer é um nome genérico para muitas formas diferentes de doença, com características diferentes e tratamentos mais diversos possíveis. Na verdade, mesmo quando falamos de pessoas com o mesmo tipo de câncer, como por exemplo o câncer de mama, cada paciente será completamente diferente do outro, com características únicas, já que as células mutadas, ainda que sejam do mesmo local, podem ter mutações completamente distintas, de maneira que em um paciente, um tratamento com quimioterápicos seja super bem sucedido, enquanto que no outro pode ter uma efetividade bem reduzida. Portanto, sempre desconfie dos que prometem curas e tratamentos simples contra o câncer, por meio de remédios, vitaminas ou, como está na moda, dietas e alimentos, pois invariavelmente os que assim o fazem não estão amparados na realidade da doença e provavelmente não estão sendo honestos.